Bem-vindos de volta, galera, a esse novo anime. Antes de continuar, tenho um pedido rapidinho. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Muita gente assiste os vídeos, mas não se inscreve, e estamos muito perto de bater 1 milhão de inscritos. Vamos alcançar essa meta antes do fim do mês. Beleza, sem enrolação, bora direto pro episódio 1. O episódio começa com uma visão do castelo do Rei Demônio. Logo de cara, já vemos o próprio Rei Demônio, que chama seus 4 generais de elite para se reunirem diante dele. Um por um, eles começam a aparecer. Primeiro, uma garota chamada Umandra dá um passo à frente. Depois, o segundo general, Sylphie, aparece, seguido pelo terceiro, Gnome. Mas o grande destaque aqui é que o Rei Demônio está prestes a criar seu 4º general. Ele declara que esse novo general será a força e a espinha dorsal do exército deles. E então, ele começa a invocar uma nova alma de outro mundo. Assim que termina o feitiço, um homem aparece diante deles, seu nome é Ushimura. Ushimura fica completamente confuso, tentando entender onde foi parar. É aí que temos um flashback do passado dele. Ele se apresenta como Denosuke Ushimura, um simples assalariado. Ele lutou muito para conseguir um emprego e, quando finalmente conseguiu, trabalhou duro. Mas, por mais que se esforçasse, seus colegas eram promovidos, enquanto o esforço dele era sempre ignorado. Um dia, ele recebeu a notícia de que seria transferido para outro país. Os outros funcionários perceberam na hora que aquilo era uma decisão do gerente para se livrar dele. Eles até chamaram o local de o lugar dos fracassados. Mas Ushimura não reclamou. Ele se mudou e, como sempre, continuou trabalhando com dedicação. Porém, ao chegar no novo local, percebeu que ninguém realmente trabalhava. Os funcionários só enrolavam o dia inteiro. Ushimura tentou explicar que eles precisavam ser produtivos, mas ninguém deu bola. Ele até avisou o gerente que a equipe não tinha estrutura nem pessoal suficiente, mas o gerente simplesmente ignorou. Com o tempo, alguns funcionários largaram o trabalho, deixando Ushimura sozinho para lidar com tudo. Mesmo assim, ele não desistiu. Continuou trabalhando, enfrentando cada desafio que surgia. E, aos poucos, outros funcionários começaram a se inspirar nele. Com o tempo, mais e mais pessoas começaram a levar o trabalho a sério, e logo a empresa estava prosperando. Mas, bem quando tudo estava indo bem, Ushimura recebeu outra ligação se ele seria transferido de novo, dessa vez para outro país. Mais uma vez, ele aceitou sem reclamar e foi para seu novo destino. Só que, dessa vez, ele começou a se questionar por que ele estava fazendo tudo isso. Ele tinha perdido toda a motivação para trabalhar. Um dia, perdido em pensamentos, ele andava pela rua quando, de repente, uma senhora de scooter atropelou ele. De volta ao presente, Ushimura percebe que foi transportado para outro mundo. O Rei Demônio o recebe e diz: "Eu te convoquei para ser um dos meus 4 generais de elite." Em seguida, explica que, quando ele foi transferido para outro país, aprendeu um novo idioma, ensinou os moradores locais e construiu um negócio do zero. Ao ver o histórico de Ushimura, o Rei Demônio teve certeza de que ele era digno de se juntar ao exército. Ushimura fica surpreso se finalmente alguém reconheceu seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, pensa: peraí, entrar pro exército do Rei Demônio? Isso parece perigoso demais. O Rei Demônio tranquiliza, dizendo que, como general, ele terá muitas vantagens: salário, autoridade e até seus próprios subordinados, igual no antigo trabalho. Ele também terá seu próprio escritório. Ushimura fica chocado se esses benefícios são incríveis. Então, o Rei Demônio acrescenta: se você não quiser aceitar a oferta, tudo bem. Não vou te forçar. Posso te mandar de volta para o seu mundo. A escolha é sua. Ao ouvir isso, Ushimura começa a pensar em como era tratado na Terra, como seus esforços foram ignorados, como seu chefe nunca o valorizou. Ele se lembra de como sempre foi feito de trouxa, como se nunca fosse bom o suficiente. Com esse pensamento, ele responde ao Rei Demônio: "Meu chefe nunca me valorizou. Eu falhei em atender às expectativas da empresa. E pessoas que falham são tratadas como lixo. Acho que alguém como eu não merece essa posição." O Rei Demônio fica furioso ao ouvir isso. Ele diz: "E não escute aqueles que nunca te valorizaram. Eles nem sabem quem você é. Nunca viram o quanto você trabalhou duro. Mas eu vi. Então, quero que você fique aqui e desbloqueie todo o seu potencial. Escuta, você não pode decidir que é inútil.
Nenhuma empresa ou chefe pode decidir isso também. Eu vou decidir, porque fui eu que te convoquei se eu preciso de você. Agora, a decisão é sua. Você quer ser esmagado por idiotas que não reconhecem seu valor? Ou quer me servir e subir direto para o topo? Ushimura está prestes a responder quando os outros generais interrompem, se virando para o Rei Demônio. Não podemos aceitar isso, um deles protesta. Esse humano fraco nunca pode se tornar um dos generais de elite. O Rei Demônio dá um sorriso de canto. Se todos vocês têm um problema com isso, então vamos colocá-lo à prova. Ao ouvir isso, Ushimura entra em pânico. Mas eu não tenho nenhuma habilidade. Enquanto isso, Mandra, que ficou em silêncio até agora, de repente se anima. Eu ouvi dizer que humanos de outros mundos têm poderes especiais. Vamos testar isso. Sem aviso, ela lança um ataque poderoso direto em Ushimura. Mas, antes de acertá-lo, o Rei Demônio intervém e bloqueia o golpe. Mandra olha para ele, confusa. Por que me parou? Os olhos do Rei Demônio se estreitam. Você precisa controlar suas emoções. Olhe direito, Ushimura desmaiou de puro choque. Os generais zombam. Sério? Ele só desmaiou. Ele realmente é só um humano comum. O Rei Demônio concorda. Sim, ele é. Sem magia, sem habilidades especiais, apenas um humano. Mandra cruza os braços. Então como um humano normal pode virar general? O exército do Rei Demônio é feito de monstros. Mesmo que ele entre, vai acabar sendo devorado por demônios e outras criaturas. O Rei Demônio se vira para todos eles. Eu sei o que estão pensando. Mas não espero força física de Ushimura. Não estou procurando magia ou poder de combate, se estou testando outra coisa. Ainda abalado, Ushimura murmura, não tem como eu enfrentar Mandra. Se ela quisesse, me mataria num instante. O Rei Demônio fala novamente. Não espero que você seja forte, Ushimura. Tenho um teste diferente para você. Nosso exército demoníaco está tentando formar alianças com várias tribos ao redor, tribos de salamandras, tribos de lobisomens e outras. Mas as negociações com a tribo dos Minotauros têm sido extremamente difíceis. Seu teste é simples, e negociar com os Minotauros e conquistar a confiança deles. Se conseguir, será oficialmente parte do exército demoníaco. O Mandra vai te passar os detalhes. Dizendo isso, o Rei Demônio se retira, e Ushimura parte para encontrar os Minotauros. Enquanto caminha, Mandra olha para ele com desdém. Você não vai conseguir. Não tem chance de alguém como você passar nesse teste. Ushimura aperta os punhos. Ela tem razão. Eu sou só um assalariado inútil. Não tenho magia nem habilidades especiais. Como vou conseguir me tornar um general? Mas então, ele se lembra das palavras do Rei Demônio. Ele é o primeiro chefe que realmente precisa de mim. Se eu estou trabalhando para alguém assim, tenho que pelo menos tentar corresponder às expectativas dele. Chegando à entrada da câmara do chefe dos Minotauros, ele congela. O tamanho do lugar é intimidador. Mandra lança um olhar para ele. Cuidado. Minotauros são enormes. Um passo em falso, e ele te esmaga com um pé. Ushimura engole seco. O quão grande esse cara pode ser? Quando as portas se abrem, ele finalmente vê o chefe dos Minotauros e percebe na hora que negociar com algo tão gigantesco vai ser impossível. Mandra suspira. Tá bom. Eu vou primeiro e te mostro como se faz. Mas, ao invés de negociar, ela começa uma briga com o Minotauro. Ushimura observa, incrédulo. Ela é péssima nisso. Depois da luta, Mandra resmunga. Os Minotauros estavam dispostos a negociar antes, mas de repente começaram a recusar. Não sei porquê, mas parece que eles só querem brigar agora. Já vim aqui várias vezes, mas eles rejeitam todas as ofertas. E sabe o que é ainda mais estranho? O chefe dos Minotauros fica acumulando um monte de lixo no quarto dele. Já tentei jogar fora, mas ele sempre traz de volta. Esse problema todo é culpa dele. Ela dá de ombros. Enfim, já fiz o que podia. Agora é com você. Dizendo isso, ela se afasta, deixando Ushimura sozinho. O peso da responsabilidade cai sobre ele. Eu nem consigo ter uma conversa normal com um Minotauro, muito menos negociar. Se eu falhar, vão me chamar de inútil de novo.
Perdido em pensamentos, ele entra em um restaurante ali perto e pede comida. Como eu vou negociar se o cliente simplesmente se recusa? Não tem como avançar. Então, uma memória de seu antigo emprego surge em sua mente. Ele já esteve nessa situação antes. Clientes recusavam negócios de cara, mas, de alguma forma, ele sempre conseguia reverter. De repente, tudo faz sentido. Ele sabe como negociar com os minotauros. Enquanto isso, de volta ao castelo do Rei Demônio, Mandra cruza os braços. Ainda acho que o Shimura não vai conseguir negociar. O Rei Demônio apenas sorri. Vamos esperar para ver. Depois disso, vemos o Mandra observando o Shimura, que está ocupado juntando todo o lixo em vários sacos. Ao ver isso, ela pergunta: "O que você está fazendo?" O Shimura responde: "Quero ter uma boa conversa com aquele minotauro." O Mandra franze a testa. A atitude dele é horrível. Ele nem sequer quer negociar. Ao ouvir isso, o Shimura diz: "E não desista tão rápido. Só há uma maneira de fazer alguém concordar com você: se manter contato visual enquanto fala. Isso cria confiança entre as pessoas. Apenas observe, eu vou lidar com essa negociação." O Mandra fica chocada com a confiança de Ushimura. Logo, ele parte para as negociações. No dia seguinte, o Mandra vai conferir a situação, apenas para encontrar a sala novamente cheia de lixo. Ela fica atordoada. Nesse momento, Ushimura chega, e ela imediatamente o confronta. "O que você pensa que está fazendo? Você acha que o castelo do Rei Demônio é uma brincadeira? Você arruinou completamente esse andar. E, aliás, onde está aquele minotauro?" Ushimura responde calmamente: "Agora mesmo, ele está com o Rei Demônio, finalizando o pacto." O Mandra olha para ele, incrédula. "O que você quer dizer com isso?" Ushimura explica: na noite passada, foi decidido que a tribo dos Minotauros e o exército demoníaco se tornarão aliados amigos. As negociações foram um sucesso, e o Minotauro aprovou o acordo. O Mandra fica sem palavras. "Isso é impossível. Você conseguiu isso em apenas uma noite? Eu tentei por tanto tempo e não cheguei a lugar nenhum. O que exatamente você fez?" Ushimura sorri. "Existe um ditado: conheça seus inimigos e nunca perderá." Aquele Minotauro continuava rejeitando as negociações, certo? E o que você estava fazendo? Rejeitando ele repetidamente também. O Mandra parece confusa. Ushimura continua: "E aquele Minotauro achava que as negociações estavam indo bem, só que de uma maneira diferente. Isso já aconteceu comigo antes. Quando trabalhei para uma empresa estrangeira, tive que negociar com o responsável deles. Implorei várias vezes, mas eles continuaram recusando. Eu já estava prestes a desistir, mas então, do nada, eles sorriram, apertaram minha mão e aceitaram." O Mandra fica curiosa. "Mas como?" Ushimura responde: "Algumas pessoas reagem melhor a discussões emocionais. Você só precisa se expressar com os gestos certos para evitar mal-entendidos." O Mandra começa a entender. Então, o motivo pelo qual o Minotauro parecia querer lutar era porque Ushimura assente. "Sim, ele nunca quis lutar. Quando olhei nos olhos dele e conversei, ele me disse que estava preocupado que você ficasse irritada e rompesse as negociações. Ele não conseguia te entender. E os Minotauros, bem, eles gostam de manter feno em seus quartos. Como seus corpos são enormes, eles precisam de uma cama macia, feita de feno. Mas toda vez que você jogava o feno fora, ele tinha que dormir no chão duro. Isso o deixava mais irritado e incapaz de compreender você." Ao ouvir isso, o Mandra suaviza sua expressão. Nesse momento, o Minotauro também chega e diz: "Nós dois estávamos errados. Me desculpe." Com isso, os dois apertam as mãos, sorrindo. O Minotauro também agradece ao Ushimura por ter resolvido a negociação com sucesso. Na cena seguinte, vemos o Minotauro indo embora. Enquanto isso, o Rei Demônio elogia Ushimura. "Você entendeu algo que ninguém mais conseguiu. Esse é o seu verdadeiro talento, Ushimura. Você passou no teste. Dou as boas-vindas a você como um dos nossos 4 generais de elite. Ninguém duvidará de você depois disso." Ele entrega a Ushimura uma pulseira como prova de seu novo posto. Então, o Rei Demônio diz: "E não precisa se segurar só porque é novo aqui. Faça o que achar certo." Ao ouvir isso, Ushimura sorri. "Entendido.
Por outro lado, o Mandra pede para o Shimura levantar a mão, e os dois se apresentam novamente um ao outro. O Mandra então diz: é assim que meu clã dá boas-vindas a novos amigos. Mas não fique muito animado se ainda não te reconheci completamente. O Shimura dá um sorriso. Entendido. A história avança quando o Mandra sugere: seria bom te usar para futuras negociações também. Vamos contar com sua ajuda. O Shimura concorda. Beleza. O Rei Demônio observa tudo isso e sorri, pensando: se apoiarmos uns aos outros, podemos realizar grandes coisas. Nosso exército pode estar incompleto e imaturo agora, mas o Shimura é nossa luz guia, aquele que fará nossas forças brilharem. E assim, este episódio chega ao fim. Me digam nos comentários o que acharam desse anime. Devo continuar cobrindo ele? Compartilhem suas opiniões. Isso é tudo por hoje, nos vemos no próximo episódio. Até mais!